Olá! Hoje no Mundo Político, um balanço da CPI da CEMIG em 6 meses de trabalho. Os deputados investigam suspeitas de contratos irregulares e uso político da estatal para atender interesses privados e partidários durante o governo Zema. A CPI ouviu o diretor-presidente da companhia, Reinaldo Passanezi, e eu vou conversar com o deputado professor Cleiton, do PSB, que é vice-presidente da comissão e foi autor do requerimento para a criação da CPI. Deputado, muito obrigada por atender o Mundo Político. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, Vivian. Uma honra estar aqui no Mundo Político. Deputado, o senhor esteve aqui há 6 meses, né, um pouquinho antes do início propriamente efetivo dos trabalhos da CPI, e levantou suspeitas sobre o uso da CEMIG para atender interesses privados e políticos, como eu mencionei há pouco. A CPI conseguiu avançar nessas teses que o senhor tinha apresentado? Avançamos muito, Vivian. Se pegar a entrevista de 6 meses atrás, dentro de tudo aquilo que nós suspeitávamos, dentro de tudo aquilo que nós já estávamos investigando antes do início dessa CPI, tudo se confirmou ao longo das oitivas, dos depoimentos, dos documentos que foram sendo requisitados pela CPI e entregues pela Companhia Energética de Minas Gerais. Agora, os que foram entregues, porque em muitos momentos também houve uma tentativa de burlar a CPI através de uma vastidão de documentos que impedia o nosso trabalho. Mas a gente conseguiu, até esse momento, já que nós estamos prestes a encerrar a CPI, identificar uma enormidade de irregularidades. Vamos tentar pontuar aí as questões mais importantes, notórias desse trabalho. Que evidências e depoimentos foram colhidos até agora que reforçam a tese de desidratação da companhia para aí sim uma privatização que o governo Zema nunca escondeu que tem a intenção de fazer? Bom, esse primeiro ponto é um ponto importante. Está ligado diretamente à venda, à comercialização das chamadas subsidiárias. Nós tínhamos, por exemplo, ali a informação da venda da participação da Light na Renova por R$1, e vimos, inclusive, num depoimento que foi um dos mais importantes, do ex-presidente Bellini, que ele, como presidente na época, foi contra, mas essa venda foi aprovada pelo Conselho da CEMIG. Para quem está nos assistindo, é bom lembrar que a maioria do Conselho da CEMIG é nomeada pelo governador e, consequentemente, está ali para atender os interesses, inclusive fazer valer as ideias que foram o tempo todo defendidas pelo governador e pelo seu partido, que era de preparar a empresa para a privatização. Segundo, nós tivemos também a comercialização da participação da CEMIG na própria Light. Algo que nós suspeitávamos, Vivian, e depois acabou se concretizando. Ou seja, um negócio muito ruim para a CEMIG, altamente prejudicial, a comercialização dessa participação num período de retração econômica, de pandemia. E por que eu estou dizendo que se confirmou? Porque após a venda dessa participação na Renova, quem comprou começou a comercializar os ativos e arrecadou muito com isso. Quem comprou a participação na Light, simplesmente, quando a economia ela teve uma pequena recuperação, consequentemente, as ações aumentaram drasticamente. Outro fator também que demonstra esse sucateamento são as empreiteiras que hoje prestam serviço de RDA. Para quem está nos assistindo e não tem intimidade com essa expressão, RDA significa rede de transmissão aérea. 90% hoje da transmissão de energia no estado de Minas Gerais é feita dessa forma, através da fiação que se encontra nos postes. Se percorremos o interior, perguntamos para os prefeitos e para o cidadão comum o grau de satisfação
com a CEMIG hoje, ele é muito baixo. A CEMIG se tornou um problema em muitos lugares, exatamente porque nós temos empreiteiras de São Paulo ligadas a dirigentes do Partido Novo, prestando serviço de péssima qualidade, já que também identificamos favorecimentos que foram conduzidos quando da abertura de pregões para que essas empresas pudessem ter a vitória e, consequentemente, prestarem serviço para a CEMIG, coisas que empreiteiras mineiras nunca fizeram. Então, é aquela lógica, você gera na população um sentimento de inoperância, de ineficácia, de incompetência, e daqui a pouco você vem com aquele discurso de que é preciso privatizar, porque essa é a única saída, essa é a única solução. Outro ponto, o que o senhor mencionou agora, o Partido Novo, esse foi um outro ponto de busca de evidências, de documentação que pudesse apontar para a participação, para a presença do Partido Novo na gestão da companhia, enfim, nos caminhos que a companhia ia tomar, não é? O senhor se referiu aí a essa participação de empresas que indicam a origem aí no Partido Novo. O que mais foi apurado dessa participação na gestão da companhia do partido do governador? Bom, eu acho que de todos os depoimentos, o que indica mais essa questão dessa participação é exatamente o depoimento do próprio presidente da CEMIG, que disse ter sido entrevistado por ninguém menos que, na época, o principal dirigente do Partido Novo, ex-candidato à presidência da República, João Amoedo, que ele chega em Minas Gerais e vai ser entrevistado pelo governador, pelo então secretário de Desenvolvimento Econômico, Cássio Azevedo, e também pelo Evandro Negrão de Lima Júnior. E aí eu chamo a atenção para esse nome, para essa pessoa, Evandro Negrão de Lima Júnior. Ser entrevistado pelo governador, sem problema algum. Ser entrevistado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, também. Agora, ser entrevistado pelo secretário-geral do partido, que não tem função nenhuma dentro do governo, e muito menos dentro da CEMIG, nos causou estranheza. Percebemos, então, que Evandro Negrão de Lima Júnior era uma figura de peso nas decisões tomadas pela CEMIG. Não só na escolha do presidente, mas na escolha, por exemplo, da ESEC, uma empresa de headhunter que participou ativamente da contratação de pessoas com postos importantes dentro da companhia, como é o caso do próprio diretor jurídico, Eduardo Soares, mencionado por você, com hoje o diretor de suprimentos, que é também do Partido Novo de São Paulo, que está na CEMIG, além, Vivian, de várias empresas contratadas por inexigibilidade licitatória, quando se exigia a concorrência, porque é isso que a lei das estatais ela determina, e a gente vai descobrindo facilmente que muitas dessas empresas ligadas a pessoas ou filiadas ou com uma ligação com o Partido Novo de São Paulo e com o seu antigo presidente, chamado de presidente de honra, João Amoedo, ou militantes mesmo desse partido. Isso fica claro o tempo todo. Nós estamos diante de um verdadeiro aparelhamento da nossa principal estatal por um grupo partidário, algo que foi prometido o tempo todo que não aconteceria. É por isso que nos causa muita surpresa e, ao mesmo tempo, indignação o que estão fazendo com a CEMIG. Agora, seja o presidente da CEMIG ou os integrantes do governo que foram questionados, como é que eles explicam essa presença de personagens aí, pessoas do Partido Novo, como o ex-presidente, o João Amoedo, como o Evandro Negrão, tão ativos nas escolhas da principal companhia estatal de Minas Gerais, não é? Sem terem nenhum tipo de ligação formal. Qual que é a explicação que é dada? Bom, Vivian, a gente ouve o tempo todo, não só na CPI, mas nas entrevistas que são dadas à imprensa, de que isso é normal. Outros governos fizeram isso. Que o governador sempre indicou o presidente da CEMIG. Claro que o governador sempre indicou. Mas não é o caso.
Muito pelo contrário, na verdade, o governador terceirizou essa escolha. Porque quem vai escolher, de fato, são grupos de empresários, liderados pelo João Amoedo, fora de Minas, e pelo Evandro Negrão de Lima, aqui no Estado, que determinaram quem seria o presidente. E aí vem o presidente, que tem uma experiência exatamente em São Paulo, com o processo de desestatização. Aí eu estou falando do segundo presidente nesse governo, que é o Reinaldo Passanezi. O atual presidente. Atual presidente, porque o primeiro foi o Bellini, você se lembra bem, todos se lembram, que é alguém também do mercado, um CEO, durante muitos anos CEO da Fiat, alguém de grande experiência, que disse, inclusive, para nós na CPI, que encontrou muita dificuldade para gerenciar a companhia, porque, na visão dele, é muito difícil você lidar com uma empresa estatal, principalmente para quem vem da esfera privada. O governo tenta, o tempo todo também, nos trazer a ideia de que aquilo que é ilegal, de que aquilo que é anormal, nós temos que relativizar. Eu digo isso porque o discurso é sempre o mesmo. Outros governos faziam isso. É uma maneira, inclusive, inovadora de contratação. Essa palavra aparece o tempo todo na CEMIG. O governo está inovando e nós precisamos nos adequar às inovações. Existe... Só para a gente, como são muitos assuntos, eu queria avançar um pouquinho. A CPI, ela alcançou algum aspecto assim, de ilegalidade, porque quando a gente fala da participação do Novo, não existe, aparentemente, não existe uma... seria inadequada a participação, né, o uso de influência, mas não existe uma ilegalidade nisso. A CPI alcançou algum fato que seja ilegal nas ações e na história recente que está sendo investigado, os casos que estão sendo investigados? Vivian, o nosso tempo é curto. Quantas ilegalidades nós podemos levantar? Vamos lá. Vamos lá, destacar a primeira ilegalidade. A primeira ilegalidade é a usurpação de função pública por parte do seu Evandro Negrão de Lima. A segunda ilegalidade são as inexigibilidades licitatórias quando deveria haver concorrência. E aí o exemplo mais claro de todos é do maior contrato que foi firmado na história da CEMIG, o mais longo contrato, que é o contrato com a IBM. A IBM que recebe da CEMIG um contrato de 1 bilhão 130 milhões e subcontrata a AIC, que é uma empresa que pertencia ao então secretário de Desenvolvimento Econômico, Cássio Azevedo, que tinha perdido o processo de licitação do call center para uma empresa de São Paulo chamada Audac. Simplesmente se manda acabar com esse processo, porque foi a Audac que venceu e não a empresa do secretário de Desenvolvimento Econômico. E aí depois nós temos o contrato com a IBM e a AIC continuando a prestar o serviço de call center. Uma outra ilegalidade, o seu Eduardo Soares, diretor jurídico da CEMIG, se descompatibiliza da Lefosse Advogados, faltando um dia para que desse o prazo, para que depois de 6 meses ele assumisse a função de diretor jurídico na CEMIG. Ele, então, antes diretor da Lefosse, convalida um contrato de contratação dessa empresa de consultoria jurídica e faz um contrato que, com a quebra de sigilo bancário e de sigilo telemático, nós percebemos na CPI que o seu Eduardo Soares favorece o tempo todo a entrada da Lefosse. Nós temos uma série de conflitos de interesses, como foi o caso do depoimento da senhora Ivna, casada com um empresário que é sócio do Evandro Negrão de Lima, e ela que tem uma função importante na CEMIG, porque ela tem uma série de informações privilegiadas que nós sabemos já que o tempo todo eram entregues ao seu marido e, consequentemente, o marido entregava ao Evandro Negrão de Lima Júnior.
uma outra ilegalidade identificada na contratação da ESEC, que o próprio diretor da ESEC vai dizer que Evandro Negrão de Lima liga para ele para que ele abaixasse o preço, porque havia uma empresa de headhunter que demonstrou um preço menor que a ESEC oferecera para a CEMIG. Além de tantas outras situações que ao longo da CPI nós identificamos, e não à toa hoje que eu estou falando com você, faltando pouquinho para a gente encerrar essa CPI, já vou dizer que nós estamos aos 45 do segundo tempo, entrando nos acréscimos, nós temos exatamente 400 páginas já redigidas pela nossa consultoria, com, claro, a anuência do relator, deputado Sávio Souza Cruz, e também acompanhado por mim e pela deputada Beatriz Cerqueira, que somos os subrelatores dessa CPI. Deputado, lembrando um dos casos que surgiu durante a CPI da CEMIG, é o acordo de leniência celebrado entre a CEMIG e a Andrade Gutierrez, não é? Para ressarcir o erário de fraudes que ocorreram em contratos entre a empresa, entre a estatal e a CEMIG e a Andrade Gutierrez. Esse acordo, ele teve aval da Advocacia Geral do Estado, Controladoria Geral do Estado e Ministério Público Estadual. Por que houve suspeição e ela permanece? Vivian, é muito bom você dar a entrevista para uma jornalista tão perspicaz e sempre atenta às questões. E aí eu quero chamar a atenção para isso. Porque será coincidência o que aconteceu? Essa é a pergunta que eu deixo. Nós entramos com um requerimento para que a Assembleia, no decorrer da CPI, tivéssemos acesso a esse acordo de leniência, já que o mesmo envolvia diretamente a Companhia Energética de Minas Gerais, e no outro dia a Advocacia do Estado, o governo de Minas, entra com o pedido de sigilo desse processo por 10 anos na Justiça. Ou seja, algo que poderia também nos dar elementos importantes de investigação, aliás, tem o seu sigilo decretado por 10 anos, e é por isso que eu pergunto mais uma vez, será coincidência? E a CPI, então, com isso, não tem acesso a informações e nem sequer depoimentos sobre o assunto. Não teremos 10 anos acesso, nós vamos ficar sem saber. Vamos ficar sem... Daqui a 10 anos a gente vai ficar sabendo. Deputado, o senhor falou que já está pertinho de soltar o relatório final. E quando vai ser isso? Nós temos o prazo do dia 21 desse mês de fevereiro. Temos aí 3 dias antes, quando o relatório tem que ser entregue. Ele é entregue, ele é averiguado, para ver se alguém deixou de ser indiciado, se falta alguma questão ainda. Eu vou só dar um exemplo. Quem acompanhou essa CPI do Covid no Senado, foram indiciados mais de 80 pessoas, e depois que foram indiciadas as mais de 80 pessoas, que alguém lembrou, nossa, nós não indiciamos aquele pastor daquela ONG que foi peça fundamental. Então, a gente tem que ler com minúcias. Então, por isso, o prazo, já estamos lendo, mas o prazo de 3 dias antes dele ser votado no dia 21 de fevereiro, que aí nós temos o fechamento do relatório final e o mesmo entregue às autoridades competentes nesse trabalho investigativo, que eu considero o trabalho mais técnico da história de uma CPI na Assembleia, pelo que eu já acompanhei e pelo que eu li de algumas outras CPIs que aconteceram nessa casa. Agora, deputado, essa CPI coloca em disputa a questão da privatização da CEMIG, não é? O senhor acredita que ela tem potencial de impedir essa privatização o que Minas ganharia com não estatizar a CEMIG, não é? Do seu ponto de vista?
Bom, primeiro, toda vez que alguém aparece com essa defesa de privatização da CEMIG, a pergunta que eu faço é a seguinte: me mostrem ou me falem onde energia é privatizada no mundo, onde energia é controlada por uma empresa privada. Só para citar um exemplo, nos Estados Unidos, os americanos consideram a energia um setor tão importante, tão estratégico e ligado à sua soberania, que na maioria dos estados quem controla a geração de energia, a distribuição da mesma, é o próprio exército americano. Nós descobrimos, Vivian, no decorrer da CPI, que os interessados para comprarem a CEMIG eram três: uma estatal chinesa, uma estatal espanhola e uma estatal italiana. Respondendo diretamente à sua pergunta, eu creio que qualquer tipo de movimento de privatização da CEMIG, passando por cima do povo de Minas, que é o seu maior acionista, da Assembleia Legislativa, que tem que aprovar qualquer abertura nesse sentido, a CPI impediu toda a movimentação para que isso ocorresse, trazendo à luz, trazendo à população as informações de que a empresa estava sendo desidratada, termo que você usou, sucateada, para justificar que isso pudesse acontecer. Tanto é que o discurso mudou. O discurso mudou completamente durante o decurso da CPI. Os servidores da CEMIG, os funcionários de carreira, que outrora era um problema no discurso do governador e do próprio presidente, se tornaram agora os melhores servidores, os melhores funcionários do setor de energia no Brasil. A CEMIG, que falava em desinvestimento, anuncia para esse ano um investimento de 22 bilhões e meio, que eu não sei como é que vão colocar isso em prática, porque eu já provei também na CPI que isso é impossível, porque a gente não tem mão de obra no estado de Minas Gerais. Então, CPI está causando efeito também em ano eleitoral, deputado? Com certeza. Eu chamo essa propaganda falsa de uma propaganda eleitoreira. Eu quero dizer o seguinte: alguém esses dias me perguntou, resuma a CPI em uma frase. E eu resumo a CPI em uma frase muito simples. A CPI da CEMIG mostrou que ela estava sendo preparada para sua venda, mas a CPI da CEMIG veio para salvar a companhia e, consequentemente, colocar ela no seu devido lugar. A empresa que pertence ao povo de Minas Gerais e, ao longo da sua história, sempre nos orgulhou, e se depender dessa Assembleia, desse deputado, continuará nos dando muito orgulho ainda. Deputado, foi um prazer falar com o senhor. Muito obrigada por nos atender. Eu que agradeço, Vivian, e quero convidar todos que acompanham a TV Assembleia para acompanhar o desfecho dessa CPI, porque indiciamentos e também muitas surpresas ainda virão pela frente, porque as investigações nos levaram a nomes importantes num ano decisivo, que é um ano em que a gente tem que decidir, enquanto mineiros, qual caminho e qual modelo de Estado a gente quer seguir. Obrigado, Vivian. Deus abençoe e um grande abraço. Uma coisa que eu não perguntei para o senhor, desculpe, o depoimento que tem pela frente ainda, tem Evandro Negrão de Lima Júnior vai depor? Evandro Negrão de Lima e Maurício Dall'Agnese. Que dias? Maurício Dall'Agnese Maurício Dall'Agnese, ele é um diretor estratégico na CEMIG, ligado exatamente a esse processo de comercialização das subsidiárias e dos ativos. Uhum. É alguém, inclusive, que nós questionamos muito no decurso da CPI, que não tem preparo, experiência, currículo para estar no lugar que está. Por que ele está lá? É uma pergunta que ele vai ter que responder para nós aí na CPI. E isso nos próximos dias? Já tem data marcada, esses dois depoimentos? Provavelmente também amanhã, no mesmo dia do Evandro Negrão de Lima, para que a gente encerre os trabalhos. Obrigada. Lembrando que o Maurício Dall'Agnese ia depor, mas foi impedido aí pela Covid. Uhum. Obrigada de novo, deputado. Um abraço. Eu conversei com o deputado professor Cleiton, vice-presidente da CPI da CEMIG, sobre os avanços e prazos da comissão.
O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã.